O nosso próximo convidado a compartilhar conosco é o Daniel Flores, docente do curso de graduação em Arquivologia e do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, PPGCI, mestrado e doutorado da Universidade Federal Fluminense, líder do grupo de pesquisa CNPq-UF-GEDA. Documentos. Daniel, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz por ter sido convidado por uma instituição tão querida, por professores queridos, e como a Anitta falou, eu estou numa mesa de texto aqui, né? Não, realmente, claro. Estou feliz demais. Puxado para falar com vocês, para o Lucas compartilhar. Professor Daniel, seu áudio está com ruído. Deixa eu dar uma olhada aqui no microfone. Só um momentinho. Acho que agora foi. Lucas, me diga como é que está agora, se melhorou. Melhorou agora, professor. Melhorou? Qualquer coisa você me faz um sinal, tá? Certo. Então tá. Gente, boa noite novamente. Desculpa pelo áudio. Vou pedir para compartilhar a tela. Eu compartilhei aqui, não se preparei. E eu quero dizer novamente que eu estou muito feliz de estar aqui. Muito honrado de ter sido convidado dessa instituição tão querida. E também muito honrado por estar na presença desses palestrantes. Lucas, áudio. Assim que eu entrei, está funcionando. Você me diz qualquer coisa que está acontecendo. Pô, acho que agora tá indo bem, eu acho. Agora está melhor, é isso? Sim. Então tá, qualquer coisa você me interrompa, tá? Eu vou ficar aqui por segurança. Tá ótimo, fica aí que qualquer coisa você diz que se deu algum problema no áudio. É internet. Internet tem seus problemas de vez em quando. Eu fui chamado para falar sobre os requisitos para as plataformas de acesso, descrição e difusão de documentos eletrônicos. Quando nós pensamos em abordar a questão das plataformas de acesso, a primeira coisa que me surgiu foi a ideia de verificar desde quando que nós começamos a definir requisitos, ou modelo de requisitos. Tanto o Vanderlei quanto a Ivna falaram do EARC Brasil, o nosso modelo brasileiro para a gestão de documentos. E aí que eu queria fazer uma reflexão com vocês será que nós precisamos também, ademais de ter um modelo de requisitos para a gestão de documentos, nós termos um modelo de requisitos para o acesso, ou seja, para a transparência ativa, para a descrição, já que no meio, ou seja, na parte de preservação, nós já temos um modelo de requisitos, tá? Tanto internacionalmente falando, quanto nacionalmente. Para isso eu fiz duas perguntas. Tá? A primeira é se nós realmente precisaríamos dessa plataforma arquivística com esses requisitos. E a segunda pergunta essa plataforma, que tem que ser específica, ela teria que ter requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio? Afinal, é assim que funcionam os modelos de requisitos. O que é um requisito, então? Aí eu trouxe a I3E de 90 para vocês, que diz que um requisito é a capacidade que um usuário necessita para resolver um problema, com a ideia de atingir aquele determinado objetivo. Um requisito, ele pode ser dividido em três categorias. Tá? Um requisito funcional, que está ligado a questões de funcionamento do sistema. Um documento, para nascer, precisa ser classificado. Um requisito não funcional, que é um requisito que está ligado geralmente à qualidade do sistema.
questões técnicas do ambiente, questões técnicas da plataforma. E, por último, as regras de negócio. Como é que esse negócio tem que funcionar? Como é que o negócio do acesso, da transparência ativa, da difusão, da curadoria, como é que ela tem que funcionar? Notem que esse conjunto, na verdade eu estou só tentando dialogar com vocês aqui, como é que é a IARC Brasil, como é que ela foi construída, a IARC Brasil. Os requisitos não funcionais, notem que eles podem ter requisitos de produto, requisitos de processo e requisitos externos ainda. Bem, com isso, nós poderíamos começar dialogando sobre o primeiro modelo de requisitos no mundo sobre gestão de documentos. Quando que começou? Quando é que nasceu a ideia de que para produzir, manter, usar, tramitar e destinar finalmente documentos de arquivo, digitais, é claro, nós precisávamos de requisitos, nós precisávamos de um set, um conjunto de requisitos. Então, vamos recuperar a questão do requisito norte-americano, o DOD 5015. Podia-se chamar ele do pai de todos os requisitos, né? O DOD é do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Como é que ele nasce? Por quê? Ligado à questão da síndrome da Guerra do Golfo. Tá? Essa doença, essa síndrome que aconteceu, isso lá em 91, uma doença debilitante, muitos documentos foram produzidos de forma digital. E o que aconteceu com esses documentos? Perda documental, adulteração, falsificação. E aí, quem que chamou a atenção de que algo tinha que ser feito? O Congresso americano. Olha o cenário também do que nós estamos falando aqui, e como que seria também oportuno que o Congresso brasileiro, ou Senado, ou Câmara dos Deputados, também assumisse esse protagonismo de que nós estamos tratando de algo muito importante para o coletivo da sociedade. O documento de arquivo, o documento digital, fonte de prova. Ele dá direitos, mas ao mesmo tempo ele imputa algo na vida do cidadão. Ele garante o pleno exercício da cidadania, mas para isso ele tem que ser mantido autêntico, confiável, preservável, acessível. Algo que não vem acontecendo no Brasil. É só olhar o diagnóstico feito pela IVNA. É algo que não vem, é algo que nós temos sistemas estruturantes hoje que produzem documentos digitais na administração pública brasileira que não cumprem esses requisitos. Algo que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 90. Então, olhem, o que aconteceu com essa demanda do Congresso? Em 93, foi criada uma força-tarefa. Essa força-tarefa, ela publicou um relatório em 95. Esse relatório já era o primeiro modelo de requisitos do mundo. Tá? Antes mesmo dos australianos, porque os australianos só fomos ter acesso em 96. Iniciou-se em 90, mas somente em 96 que a gente foi ter acesso a um set, a um conjunto de requisitos e elementos de dados. Olhem nesse histórico que eu estou tentando construir com vocês. Eu estou tentando construir uma teia aqui para a gente entender melhor. Precisa requisitos, precisa plataforma. Em 98, o NARA, o Arquivo Nacional dos Estados Unidos, ele endossou o 5015, o DOD 5015, o modelo de requisitos, que significa que serviria para todas as outras agências da administração pública norte-americana. Esse momento ele é um momento especial, porque esse foi o início de uma transição da administração pública, que era baseada em papel, para uma baseada em documentos digitais. Aqui, seguindo essa construção que eu estou tentando fazer com vocês, aí está o DIRCS, o modelo de requisitos da Austrália, o australiano, o AS 4390, 96.
Olhem os tempos. Isso começou no Arquivo Nacional da Austrália em 90, as discussões, mas publicado em 96. Logo adiante, o que nós temos? MOREC. Então, olha aí, MOREC, União Europeia, Modelo de Requisitos para a Gestão de Documentos na União Europeia. 2001, é publicado a primeira versão do MOREC. Logo em seguida, MOREC 2, de 2005 a 2008. Depois o MOREC 2010, quando o MOREC se tornou mais funcional, né? mais descentralizado, mais focado em sistemas de negócio, 2010, nomeado de MOREC 2010. E de 2012 para cá, o que o MOREC tem? Ele foi todo setorizado, todo focado na questão dos negócios. Aqui está o brasileiro, aqui está o EARC Brasil, o nosso modelo de requisitos, o primeiro modelo de requisitos brasileiros. Tá? Deixa eu tentar botar essa tela aqui em tela cheia, que eu acho que não está apresentando para todos assim. Então, olhem só. Primeira publicação do EARC Brasil. Resolução 25, no ano de 2007. Era o EARC Brasil, só que sem os metadados ainda, mas já era o nosso set, o nosso conjunto de requisitos, o nosso modelo de requisitos. Em 2010, na resolução 32 do CONARC, foi incluída a parte dos metadados, na parte 2 do EARC Brasil. O que nós temos a seguir? O MOREC JUS, o modelo de requisitos para a gestão de documentos no judiciário. Tá? Agosto de 2009. Notem que lá no EARC Brasil, o nome do sistema é SIGAD. Aqui no MOREC JUS, para o judiciário, o nome do sistema, dado pelo modelo, dado pelo set de requisitos, é Gestão DOC, e não SIGAD. Tá? Mas, o que nós devemos considerar? Tudo que eu falei até agora, todo esse histórico, ele está ligado à gestão de documentos. A minha fala de hoje é sobre plataforma de acesso. Temos que falar também sobre a preservação, sobre o ambiente de preservação. Então, veja, a gestão de documentos, ela acaba, não é boa essa palavra, ela tem seu domínio, ela se estende até o seu destino final, tá? Até a destinação final. Ou elimina, ou recolhe para a guarda permanente. Recolhe para o arquivo histórico, para o arquivo permanente. Em espanhol, a disposição final, o disposal. Tá? É quando entra aqui a ideia do arquivo permanente, do arquivo histórico. Que vocês viram que nessa história dos modelos de requisitos que eu estava tentando construir, os arquivos históricos não estavam contextualizados. Nós estávamos falando somente de documentos correntes e intermediários. Enquanto nós não tivemos a ideia do arquivo permanente digital, existia um vazio, tá? Existia um hiato tremendo entre gestão e preservação. Ambiente de gestão, ambiente de preservação. É justamente quando aparece o modelo AIS e os repositórios arquivísticos digitais confiáveis. Um modelo de preservação digital sistêmica, orientado a normas, padrões, modelos, requisitos. Então, eu tentei trazer um pouco da história do AIS. Olhem como nessa linha do tempo, quase que eles se perpassam. Em 82, a NASA cria o CCSDS, um comitê destinado a tratar os dados das agências espaciais, sistemas de dados espaciais. Em 90, a CCDS da NASA faz um acordo com a ISO para publicação técnica. A ideia eram problemas de arquivamento e de preservação. Tá? Aquele princípio que nós tínhamos de que a preservação de longo prazo de um documento eletrônico, de um documento digital, era de 5 anos. Isso era um problema seríssimo. Como que nós iríamos produzir documentos digitais se a minha segurança era de 5 anos? Eu tinha que ter uma solução para isso, uma preservação de longo prazo. A partir daí, em 95,
a CCDS cria uma estratégia para criar um padrão. E olhem que em 99 sai o Red Book, foi aprovado como um rascunho da ISO em 2000, um Blue Book em 2002, e aí nós temos a 14.721, que é o modelo OAIS, que já foi inclusive revisado em 2012 como a 14721 de 2012. Tentei trazer para vocês aqui o que houve de melhoria nessa versão de 2012. Melhorar a questão da autenticidade, melhorar a questão do pacote de preservação, que é o WIPE, o conceito de representação da informação foi melhorado. Aí está o desenho do WISE. Aí está o desenho do que é o modelo WISE. O producer, que está à esquerda, é o modelo de gestão. Gestão de documentos. Os nossos sistemas de gestão. O que está ao centro é o arquivo. É o WISE, é o arquivo permanente, é o arquivo histórico. E o que nós temos bem à direita é o meu objeto de fala hoje. É o acesso. É a plataforma de acesso e transparência ativa. Nós temos vários desenhos do modelo WISE. E é claro que eu vou passar um pouco rápido aqui, porque eu preparei muitos slides e não tinha nem a ideia de quanto tempo, naquela confusão de lives que a gente tem. Estava achando que ia ser 1 hora. Quando eu falei com o Lucas me disse, 30 minutos, professor. É a mesma impressão daquele aluno que vai defender o trabalho de conclusão, sua dissertação, sua tese, e acha que vai falar 60 minutos, faz 60 slides. Chega na hora, o orientador diz, você tem 20 minutos para falar. É isso. Aqui nós temos outro desenho. O produtor, à esquerda, a gestão, sistemas de gestão, SIGAD, gestão DOC. Ao centro, o arquivamento, e à direita, o acesso. Nós temos diagramas para tudo isso, né? Dizendo, inclusive, que a preservação ela tem que estar isolada, preservada no WIPE, para se manter seguro, autêntico e confiável. Aqui nós temos o diagrama que o modelo WISE desenha para o acesso. Vocês estão pegando agora onde é que eu quero chegar. Eu quero chegar recuperando a pergunta de que da onde que se cria essa ideia de que nós temos que ter uma plataforma específica para o acesso. Não pode ser um site, não pode ser um banco de dados dando acesso de documentos. Não pode ser, por exemplo, um sistema de gestão de conteúdos. Tem que ser uma plataforma arquivística com requisitos. Esse é o diálogo. O OAIS apresenta para a gente inúmeros modelos como esse que está aí, inclusive de arquivos federados. Entidade custodiadora que conversa com outra entidade custodiadora. E aí nós temos todo um andamento de documentos, de pacotes agora, porque os documentos em ambiente digital têm que transitar por pacote, o barramento tem que ser feito por pacote, e olhem como o referencial do pacote é interdisciplinar. Não é só da arquivo, é da Bíblia, é da Museum. A museologia tem que preservar documentos em pacotes. A Bíblia preserva em pacotes e arquivo em pacotes também. Tá? Então, aqui está o andamento desses arquivos federados e com custódia compartilhada. Aqui eu tenho um outro desenho novamente do OAIS, reforçando a ideia que eu posso ter um OAIS distribuído. Um arquivo nacional com inúmeras unidades para fazer essa preservação descentralizada. Tá? Desde que, é claro, que eu tenha acordo, que isso esteja numa política, que eu tenha firmado entre as partes essa preservação. Um documento de caráter permanente que não é recolhido exatamente para o AN, mas que foi acordada uma guarda distribuída, uma preservação distribuída em repositórios distribuídos. Então, veja aqui, aqui eu só tentei representar de novo uma linha do tempo de tudo que aconteceu, tanto com a gestão, quanto com a preservação. Tá? Gestão de documentos com os seus modelos de requisitos, a preservação de documentos com os seus requisitos. Claro que vocês viram que na gestão de documentos, cada país foi criando uma norma. Brasil, o EARC Brasil e o MOREC JUS. União Europeia, MOREC. Austrália, DIRIX.
Estados Unidos, DOT 5015, e assim por diante. Já na questão do arquivamento, se consolidou o OAIS. Quase tudo que é país consolida o OAIS. O OAIS é o arquivo permanente. O Brasil ele foi além, o Brasil ele foi adiante. Tá? E o Brasil criou um conceito, RDC-ARC. É o OAIS melhorado, ressignificado, com requisitos mais arquivísticos. É isso, é o arquivo permanente digital, considerando que o repositório, o documento digital é complexo e específico, requer requisitos para ser preservado. Então está aí, o RDC-ARC, ele é a resolução 43 do CONARC, que nos apresenta cenários de uso, em que eu tenho inúmeros sistemas que se conectam a um arquivo permanente digital, a um repositório central de preservação, como está muito bem representado no modelo brasileiro, no RDC-ARC. Note que a resolução brasileira ela deixou muito claro, os documentos em idade permanente têm que ser preservados por um RDC-ARC. Isso quer dizer que o RDC-ARC é quem? O arquivo permanente digital. É ele que tem que preservar os sites, ele que tem que preservar e-mails, os memorandos, as cartas, etc. Todos os documentos e as suas séries documentais e os fundos documentais de uma forma orgânica, autêntica, com preservação. Isso não quer dizer que nós não vamos ter também os OAIs ou os RDC-ARCs de corrente intermediário. Para que situações? Não é um OAIS de permanente, ele é um OAIS de corrente, de gestão. Documentos sensíveis, longa temporalidade, documentos complexos. A lei requer uma plataforma, a Lei de Acesso Brasileira. A transparência ativa requer que nós tenhamos lugar de transparência, um lugar de colocar documentos arquivísticos, de colocar documentos e informações que garantam os seus princípios. Então, veja como a transparência ativa, ela não é só de dados contábeis, dados financeiros, ela tem que ser de documentos. Toda e qualquer informação manifestada em suporte pública da administração pública, ela precisa de um lugar para ser acessível ao cidadão, que garanta princípios arquivísticos, garantindo o quê? Forma fixa, conteúdo estável, navegação multinível, como está aqui no seu plano de classificação. Os códigos de classificação têm que estar na plataforma. Eu não posso colocar documentos de arquivo sem contexto. Não posso colocar documentos de arquivo num site que não esteja no seu contexto, no seu plano de classificação. Eu também não posso colocar esses documentos de arquivo com dados abertos somente nessa terceira camada, que é a síntese, a estratificação, um XML do documento. Não, eu tenho que voltar e fazer essa segunda e essa primeira camada também. Eu tenho que dar acesso do plano de classificação em dados abertos. Eu tenho que dar acesso da tabela em dados abertos, porque o pesquisador ele vai querer reusar o plano e a tabela. Ele vai querer reusar o guia, o inventário, o catálogo, o repertório, a edição de fontes. Eu não posso só botar o plano de classificação em PDF. Eu tenho que botar o plano de classificação em padrão de reuso. O documento de arquivo também em padrão de reuso. Ele em PDF e os dados que o geraram encrustado, encapsulado para reuso. Porque o gestor ele quer tomar decisões com base nesses dados no futuro. Ele quer recuperar os dados que geraram esse documento. Para isso, nós precisamos de uma custódia. Para isso, nós precisamos de uma visão sistêmica desse acesso. Estou chegando na parte que eu queria. Um acesso de documentos como esse que está aqui, mas que eu estou ampliando a tela agora. Olhe, ele apresenta uma autenticação. Eu dou o acesso, eu tenho isso transparente numa plataforma de acesso arquivística, com requisitos, mas que se referencia, tem uma autenticação, tem uma chave, como essa que está apresentada aqui,
que diz um código que tem a ver com o objeto, o documento, e ao mesmo tempo o pacote em que ele foi recolhido, transferido, recuperando aquele modelo, recuperando o modelo OAIS, recuperando o modelo da gestão de documentos, do SIGAD ou do SGDA. Então, agora sim, chegando ao final. As plataformas de transparência, de acesso, eu estou falando de 3 lugares: gestão, preservação, acesso. Elas têm requisitos. Seja o Atom nos arquivos, seja um Corra numa biblioteca, um Archive Space, o Binder, que é muito utilizado em museus, é o sistema de preservação digital do MoMA, do Museu de Arte Moderna, o Collective Access, qualquer ferramenta tem que ter requisitos. Só que esses requisitos ainda não foram homologados. Já foram homologados no Brasil os de gestão, EARC Brasil. Já foram homologados no Brasil os de preservação. O AIS, internacionalmente, foi homologado no Brasil para RDC-ARC, Resolução 43 do CONARC. Agora, como acesso, nós não temos nada homologado. Essa é a reflexão que eu quero fazer com vocês de rascunho de requisitos que o nosso grupo de pesquisa está investigando. Vocês vão olhar esses requisitos e vão depois homologar comigo. São necessários esses requisitos ou não são? Primeiro, uma autenticação referenciada com o ambiente de preservação. Quer dizer, eu disparo um site para a plataforma de acesso, mas não é o original que vai para lá. Vai uma derivada de acesso, um pacote de disseminação, que, segundo o modelo OAIS, é o DIP, que tem uma autenticação remetendo ao original que está no AIP, no arquivo permanente, que tem que ser, segundo o OAIS, isolado. Tem que estar dentro de um AIP e não estará na internet. Ele estará offline e não online. Tem que ter navegação multinível. Precisa desse requisito? Os documentos arquivísticos não podem continuar sendo acessíveis da forma que são hoje, colocando num site, colocando no portal web, colocando num portal de dados abertos, sem o plano de classificação? Isso é uma pergunta. Ou os documentos teriam que estar que nem estão no Atom, que nem estão no Archives Space. Aparece o plano de classificação, com o fundo, as seções, as séries, os dossiês, e até o tipo documental, o item. Precisa ou não? É um requisito? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Precisa manter a relação orgânica? Tem que estar dentro de contexto, relação com os documentos anteriores, relação com os posteriores, e uma multinível, uma relação vertical. Precisa aceitar variados formatos para uso? Precisa suportar metadados arquivísticos como ISADG, a norma internacional de descrição, a NOBRAD brasileira, a ISAAR para autoridades arquivísticas, a ISDIA para a instituição custodiadora, a ISDF para definir funções sérias, PREMES. Precisa ter interoperabilidade MARC 21 para conversar com biblioteca, para mandar uma dissertação ou tese para o DSpace e para que eles conversem? Precisa ter interoperabilidade com o VRA-Core para mandar um objeto musealizado para o museu? São perguntas. Precisa implementar o modelo OAIS? Quer dizer, os 3 pacotes, os 3 ambientes, gestão, preservação e acesso, CIP, AIP e DIP? Ou não? Eu posso continuar colocando documentos digitais numa prateleira, num HD externo, numa mídia, num site qualquer. Precisa exportar e importar em formatos padronizados interoperáveis, CSV, XML, no EAD arquivístico, no EAC e no EAG, que interopera instituições custodiadoras. Precisa permitir a repopulação do banco de dados em caso haja uma invasão. Invadiu plataforma de acesso. Todo o ambiente que está na web pode ser invadido. Não há sistema 100% seguro. Precisa dessa possibilidade de eu, arquivista, ou bibliotecário, ou museólogo, vir no meu ambiente de proteção, de preservação, OAIS. OAIS não é só de arquivo.
e dizer para o OAIS, repopule com base no meu original, no meu IP, aquela plataforma de acesso. Uma pergunta. Precisa ser compatível com outros padrões de metadados para ter uma relação de padrão de interoperabilidade? MARC, RDA, agora o RIC, Records in Context, precisa dessas questões? Precisa gerar instrumentos de pesquisa multinível de forma automática? Chegou um novo memorando. Gera automaticamente o instrumento ou precisa de uma interação manual? Com isso, a gente poderia dizer, eu tento tirar uma conclusão, mas não cheguei nela ainda. Não deveríamos mais dar acesso de documentos, então, em websites sem funcionalidade. Mídias externas. Não vou mais dar acesso a um HD, a um pendrive, mas sim numa plataforma com requisitos homologados. O original não vai para a web. O original fica no ambiente de proteção, no IP, no lugar de arquivamento. Quem vai para a web, na plataforma de acesso, é a derivada de acesso. É o pacote de disseminação, o DIP. Os 3 pacotes que estão regrados naquele modelo. A própria digitalização, ela tem que ter uma plataforma de acesso. Está aí o decreto 10278, agora de 2020, que não fala nada sobre a plataforma de acesso, sobre os requisitos da plataforma de acesso. Tem instituições que estão fazendo digitalização, preservação no mesmo lugar, coloca hash e dá acesso no mesmo lugar. Isso quer dizer, não precisa modelo, não precisa esses lugares. Modelo de requisitos de gestão, modelo de requisito de preservação, modelo de requisito de acesso e transparência. Bem, considerações finais, mais 2 slides ainda. A pergunta que eu recupero novamente, a plataforma de acesso e difusão, transparência ativa, deve contemplar requisitos? A sua adoção é necessária ou nós podemos continuar com o modelo anterior? Eu trago para isso a ideia da cadeia de custódia digital arquivística, a CCDA, que é um princípio aplicável aos documentos digitais, considerando que são documentos específicos, complexos, e que para garantir que esses documentos não tiveram ruptura dessa linha de preservação, eles têm que ser mantidos confinados em ambientes digitais com requisitos, na gestão, na preservação e no acesso, homologados em cada país. Gestão no Brasil homologou o EARC, então tem que ser de acordo com o EARC Brasil. No Judiciário, o MOREC Jus. Desde a sua produção ou representação, ou seja, quando eu digitalizo, eu tenho um representante, eu digitalizo, eu não posso botar no HD externo, eu tenho que digitalizar e colocar nesta cadeia de custódia, nesse ambiente, garantindo que todos os registros são controlados. A conversão, a migração é feito neste ambiente. A transmissão, o arquivamento, a guarda permanente, o acesso à eliminação, garantindo que todas as alterações foram feitas de forma sistêmica, assegurando assim a garantia da autenticidade, confiabilidade, integridade e fixidez ao longo do tempo numa abordagem de preservação digital sistêmica. Esse é o último slide. O que é a preservação digital sistêmica ou ativa? Essa preservação, a ativa, quer dizer que a passiva vai continuar existindo, a preservação digital passiva, ou a não sistêmica, que é aquela que eu vou lá e eu mesmo manejo com o objeto digital, com o documento, eu converto. Eu baixo do sistema, eu recebo um HD externo, está num formato obsoleto, converte para um formato atual. Ela vai continuar existindo e será necessária para todos os recolhimentos e transferência de documentos analógicos, de representantes digitais e natos digitais que ainda não implementaram uma preservação sistêmica, com modelo de requisito na gestão, modelo de requisito na preservação, modelo de requisito no acesso, a qual terá um andamento, tramitação, transferência e recolhimento sempre feito por pacotes OAIS, o Modelo Internacional de Preservação, baseado em normas, padrões, modelos e requisitos. E todo esse tratamento é orientado por política, por estratégias de preservação que obedecem essas políticas. Não será mais um trabalho à mão do arquivista. Não é eu que vou lá pegar a oitiva que está em MP3 e vou converter. Isso vai ser feito pelo ambiente. Um trabalho orientado à
políticas arquivísticas com planejamento e gestão da preservação digital sistêmica. A pergunta que fica final, novamente, que eu quero ouvir depois. Precisa dessa plataforma de acesso? Precisa dessa cadeia de custódia? Precisa requisitos para acesso e transparência ativa? Obrigado pelo tempo e desculpe se eu corri um pouco pelo problema que deu no áudio. Imagina, professor. Foi super bem. E eu estava acompanhando o chat ali, já estava com muitas pessoas fazendo perguntas já. Exatamente. Bastante perguntas aí para a gente conseguir responder no final. E até pergunta do próprio professor, né? Então vamos tentar, né, gente? Professor, muito obrigada pela sua fala. Né? O pessoal que está encaminhando pergunta, a gente está coletando aqui. Quem tiver mais